Contrabando nos aeroportos. A rotina das equipes de fiscalização que todos os dias flagram pessoas tentando entrar ou sair com material ilícito ou não declarado nos aeroportos da região norte. Este é o tema do Norte Investigação de hoje, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e em Brasília por meio da Rádio Norte FM. A partir de agora você acompanha uma reportagem exclusiva do Núcleo de Investigação do Grupo Norte, que esteve nos aeroportos de Brasília, no Distrito Federal, de Manaus, no estado do Amazonas e de Boa Vista, em Roraima, para conhecer o trabalho de fiscalização nestes aeroportos. Na tela. Drogas, animais, mercadorias. O combate ao contrabando nos aeroportos do país revela como todos os dias passageiros criminosos tentam burlar a lei. Mas a cada pouso ou decolagem, a fiscalização está de olho. O nosso papel no aeroporto é efetuar o controle aduaneiro e o combate a ilícitos tributários e aduaneiros, principalmente tráfico de drogas, e o combate ao contrabando de descaminho. No Aeroporto Internacional de Manaus é frequente a apreensão de drogas escondidas em bagagens de passageiros que saem da capital amazonense. Já teve situações de saídas dentro de aquecedores de piscina, saídas dentro de suplementos vitamínicos, saída de drogas dentro de misturado com polpa de açaí. Então são situações que a gente empreende fiscalização para tentar identificar esse tipo de ilícito. A Receita Federal conta com uma equipe de cães de faro própria, que está bem treinada também para identificar esse tipo de situação. O contrabando é feito também por quem chega ao Amazonas. Na semana passada, a Receita apreendeu uma carga de mais de 4.000 cigarros eletrônicos. E em uma outra apreensão, os fiscais apreenderam 100 quilos de mercadoria importada dos Estados Unidos como se fosse bagagem e sem o pagamento de impostos. No aeroporto de Boa Vista, em Roraima, o trabalho de fiscalização integrada está alerta ao garimpo ilegal na região. Boa Vista não tem, no momento, voos regulares de aviões grandes. Então, o maior trabalho são com aviões pequenos, de menor porte, aviões que são importados para o Brasil ou outros países da América Latina, ou aviões de pessoas de maior poder aquisitivo. Aviões de grande porte fazemos ocasionalmente, com uma certa regularidade, em voos nacionais, nas esteiras, terminais de carga e nos scanners. Tivemos um caso de 8 quilos de ouro, já tem um pouco mais de 6 meses. Ocasionalmente existem apreensões desse porte. Tecnologia de reconhecimento facial e análise de dados de inteligência. Na capital do país, a atenção se volta para o grande fluxo de passageiros dos voos internacionais. Com as informações que nós temos através dos nossos sistemas, a gente consegue fazer um trabalho de inteligência para eleger alvos para a nossa fiscalização mediante algum indício que eventualmente haja. Além disso, nós temos equipamentos como cães de faro, como os scanners, e outros equipamentos que existem, os sistemas informatizados também de utilização, para colocação de informações por parte dos contribuintes, e todas essas informações elas são juntadas, esses equipamentos, numa atuação única para poder selecionar e efetuar a fiscalização. Material orgânico e animais são verificados. Quem viaja seguindo os procedimentos não reclama da abordagem. Não, é que eu morei fora durante 10 anos, e agora eu tô voltando. E tô voltando com minhas coisas todas e com os 3 animais que eu adotei. Agora chega aqui no aeroporto, existe a necessidade de declarar. Como tu avalia a necessidade de fiscalização e a própria fiscalização em si? Não, assim, acho muito importante, porque antigamente não era um controle assim tão grande como é agora. E agora é para nossa própria segurança mesmo, de chegar aqui e saber que tem pessoas que vão controlar tudo. Hoje eu me senti muito mais segura do que as outras vezes que eu vim. Mas se os agentes perceberem comportamentos estranhos ou detectarem qualquer objeto suspeito, os passageiros e bagagens passam nos scanners. Elas foram adquiridas lá fora ou aqui no Brasil? Não, é tudo minha. Aqui do Brasil? É, só isso.
Segura aí. Segura um pouquinho, tá? Quanto tempo? Tá, quanto tempo vocês ficaram fora? Uma semaninha, né? Aguarda só um momento, por favor. Nada. Peixe? É Portugal? Parece ser o peixe amazônico. Marcelo. Tem um celular. 2 celulares. Modelo mais simples. Né? Marcelo, Tá. pode dar andamento. Ok, isso. Ah, tá todo mundo junto? Tá. Pode seguir. Só olhei aquela mala que abriu. Só aquela. As outras eu não olhei, não. Tem algumas bolsas, mas nada muito chamativo, não. Parece que pode ser usado. Esse tipo de crime deixa um prejuízo bilionário para os cofres públicos por conta da falta de arrecadação. Para se ter uma ideia, segundo dados da Receita Federal, em 2022, as mercadorias apreendidas totalizaram 3,1 bilhões de reais. No ano seguinte, 2023, o número foi ainda maior, 3,7 bilhões de reais apenas nesse crime de descaminho. Sem falar da apreensão de materiais ilícitos, entre eles drogas, como maconha e cocaína. No ano passado, foram mais de 14 quilos de cocaína apreendidos nos aeroportos brasileiros, segundo a Receita Federal. Esse é o tema da reportagem do Norte Investigação de hoje. Mas se você que nos acompanha em todo o país ou nos estados da região norte quiser colaborar, contribuir com uma pauta, a indicação de algum assunto que você julgue suspeito ou algo que ninguém quer investigar, encaminhe para nós. 929-9297-2401 é o número que você fala direto com o Núcleo de Investigação do Grupo Norte. É reportagem investigativa que a gente continua acompanhando a partir de agora. Se a tecnologia ou a percepção humana falharem, eles entram em cena. Roque é o mais novo integrante da equipe K9 do aeroporto de Brasília. O pastor belga é incansável. Com o faro 10 mil vezes mais sensível do que de um ser humano, o cão é fundamental para indicar a presença de entorpecentes nas bagagens. A Receita Federal ela tem várias ferramentas no combate a esse tipo de ilícito, né? E um deles é o uso do cão de faro. A gente trabalha na lacuna onde muitas vezes a inteligência não chega. Aqui no aeroporto a gente atua em diversas áreas, né? Tanto nos voos internacionais como nos voos nacionais que vêm do norte, nordeste, e também nos Correios. Então a gente já fez grandes apreensões aqui, tanto nesses voos internacionais, principalmente nos Correios, que é uma área que a gente atua e onde a Receita, a fiscalização, essa parte de inteligência não chega tanto, é onde a gente usa mais os cães. Apesar de toda a estrutura e da atuação integrada dos órgãos públicos, os criminosos sempre estão dispostos a inventar maneiras diferentes para tentar burlar a fiscalização. A maior dificuldade é sempre, eu diria, a inventividade dos criminosos, né? Porque, enfim, eles sempre vão buscar outras opções ou maneiras de tentar burlar a fiscalização. Né? E esse é um trabalho árduo que a gente tem que fazer todo dia, um trabalho de sempre ficar buscando como eles poderiam atuar, quais seriam as novas rotas, as novas maneiras deles tentarem burlar a fiscalização de alguma maneira. Né? Uma dessas tentativas ocorreu no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. O dono da carga declarou que transportava tucunarés, mas a fiscalização flagrou 12 arraias vivas da espécie conhecida como arraia olhos de pavão, sendo enviadas do Amazonas para São Paulo, e não foi a primeira vez. Quem for pego em flagrante ou identificado como dono do transporte ilícito, responde criminalmente. Você percebe que no descaminho é o produto permitido, no contrabando é produto proibido. Ou seja, e quais são esses produtos proibidos? Aí você tem que se apoiar em uma legislação penal em branca, ou seja, ele não relata no artigo 334-A do Código Penal. Você vai ter que buscar em outra, por exemplo, em portaria do Ministério da Saúde, que ali relata alguns produtos proibidos. Mas, a exemplo disso, nós temos o cigarro. Né? Importar ou exportar o produto,
ele é um crime de contrabando, cuja pena aí é 2 a 5 anos. E também é bom mencionar que nesse crime, ambos são crime contra a administração pública. Ela protege aí o erário público quando ele deixa de pagar esses tributos. No contrabando, aí o agente, ele traz esse produto proibido para vender aqui, ou então remeter esse produto, de qualquer forma, aí cometendo o crime de contrabando, certo? Todo o material ilícito apreendido, a exemplo desta carga na área isolada da Alfândega de Brasília, é confiscada pela Receita Federal. A fiscalização continua para impedir a entrada de material orgânico ou animais que não sejam nativos do bioma brasileiro e, assim, evitar desastres ambientais, para coibir o dano aos cofres públicos por meio da sonegação de impostos dos crimes de descaminho e o combate ao tráfico de drogas e armas nos aeroportos do país. O Rock aqui representa o Odin, o Zeus e tantos outros cães que fazem parte das equipes K9, que atuam nos aeroportos, nos galpões da Alfândega, no país inteiro e também na região norte, e que são fundamentais para combater o tráfico de drogas nos aeródromos Brasil afora. A atuação dos agentes também é decisiva para combater o crime de descaminho, as pessoas que tentam burlar a fiscalização para não recolher o imposto devido pela importação de artigos comprados em outros países. É importante pedir a consciência da população também em relação ao material biológico, pelo risco de uma contaminação ambiental. Trazer plantas ou animais de estimação pets que fazem parte de um outro ecossistema, a exemplo de cobras asiáticas ou até africanas, e introduzir animais assim no bioma brasileiro pode trazer uma catástrofe ambiental. E mais uma vez fica revelado a importância de atuação dos órgãos de fiscalização, de todos eles, desde a Receita Federal, Polícia Federal, IBAMA, os órgãos agropecuários, as agências de vigilância, tanto de todas as esferas de governo que atuam nos aeroportos no combate aos crimes de descaminho e ao crime de contrabando nos aeroportos do Brasil, em especial dos aeroportos da região norte. Matheus de Almeida Cunha, de 21 anos, está desaparecido. Segundo a família, ele foi visto pela última vez no início deste mês, quando saía de casa no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, a capital do Amazonas. Agora, a polícia tenta entender onde está Matheus e pede ajuda da população para encontrá-lo. Veja os detalhes. Matheus chegou do trabalho por volta das 6 horas, mais ou menos, tomou banho e foi pro quarto dele. Eu fui lá com ele, né, saber se ele já tinha falado com a avó dele. Desculpa. Aí ele disse, avisa pra vovó que eu já jantei. Eu disse, tá bom. Aí me recolhi, né, pro meu quarto. Aí minha mãe, mais tarde, foi lá com ele, que ela sempre vai nos quartos para saber se tá todo mundo em casa, né. Aí ela disse, meu filho, eu vou fechar a porta. Aí ele respondeu para ela, não, vó, não feche não, que eu ainda vou sair. Isso por volta das 8 horas, 8h15 mais ou menos. Aí, pronto, todo mundo se recolheu. Nós só viemos a dar falta na terça de manhã, que a minha mãe foi no quarto dele e a farda dele estava lá. Ela veio e perguntou para mim, tu viu o Matheus? Eu disse, não vi o Matheus, mas a farda dele está aqui. Aí eu já liguei pro pai dele, né? Se ele tinha falado com ele, se ele tinha notícias dele. Não falei com o Matheus hoje não. Tá, aí comecei a passar mensagem. E não me retornava as mensagens. O pai dele saiu do trabalho, né? Passou no trabalho do Matheus. Aí perguntou se ele tinha ido trabalhar e ele não tinha ido trabalhar.
Desde aí, então, a gente não tem notícias dele. Ele era uma pessoa reservada, ele tinha as amizades dele, ele saía normal para conversar com os amigos dele, que não são muitos, são poucos mesmo. Mas ele sempre esteve pelo quarto, ou então dava uma volta pela casa, né? O comportamento dele sempre foi assim. Nunca foi de sair, jogar bola, como as outras crianças normais, ou adolescentes, no caso. Mas normal. A gente acha isso, né? Que ele estava normal. Eu peço ao povo do Amazonas, de Manaus, que continue compartilhando e procurando o Matheus. Ajude-nos a encontrá-lo. Eu peço encarecidamente, não só o Matheus, a todas essas pessoas que também têm muitos desaparecidos, compartilhem, divulguem e quando derem a resposta, que tirem uma foto. Olha, o Matheus tem uma tatuagem próxima à orelha, é uma letra asiática, que é amor, significado, né? Que quando vem ele por aí, tenho certeza. Eu sei que tem muita gente parecida, mas eu peço que, por favor, ao encontrá-lo, que ele pode estar sem memória, conversem com ele e mandem notícia pra gente nesse número que está aqui nesse cartaz. Eu peço, por favor. É o número do pai dele, 981 30 3447. 981 30 3447. A polícia do Amazonas procura 3 homens pelo crime de homicídio. São eles Jardelmar Vieira, Diogo Borges e Andrei Guimarães. Segundo as investigações, eles são suspeitos da morte de Bruno Silva, homicídio ocorrido no dia 4 de fevereiro na cidade de Itacoatiara, que fica na região metropolitana de Manaus. Você de todo o país, em especial da região norte, que tiver qualquer informação sobre o paradeiro desses suspeitos, entre em contato com a polícia pelos telefones 190 ou 181. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha aí em Rio Branco, no Acre, Majuri, Sena Madureira, você que no estado do Amazonas, em Manaus, Parintins e demais municípios que acompanham a programação do Grupo Norte, você também de Boa Vista, Mucajaí, no estado de Roraima, você aí de Porto Velho, em Rondônia, Palmas, no Tocantins e também aqui em Brasília pela Rádio Norte FM. Muito obrigado pela companhia. O Norte Investigação de hoje fica por aqui. Mas não esqueça, nós estamos de olho.